Olá, cheguei, sou Lucimere Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Vou trazer uma palavra para edificação da sua fé em Cristo Jesus. Louvado seja aquele que vive e reina para sempre. Amém, irmãos? A palavra de hoje está no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, tá? Então eu vou ler aqui logo o início, depois vou partir aqui para o 13, tá? Que são os ais, né? Na verdade, isso aqui é um sermão que Jesus faz aqui na época aí. Jesus faz um sermão aí e Jesus pega assim bem pesado com os fariseus, com os escribas e fariseus, principalmente com os fariseus, por causa da falsa doutrina que eles praticavam. Vamos ver o que acontecia. Então, falou Jesus, eu estou lendo o versículo número 1 do capítulo 23. Então, falou Jesus às multidões e os seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. A cadeira de Moisés era uma cadeira que ficava ou no sinédrio ou nas sinagogas, né? Eles tinham direito de estar julgando. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imite em suas obras, porque dizem e não fazem. Então aqui já está fazendo, Jesus está fazendo já uma crítica aí para os escribas e para os fariseus. Vocês ouçam o que eles falam, mas não pratiquem o que eles fazem. Por quê? Porque eles falam, mas eles não fazem o que falam. É aquela coisa, eu prego, mas eu não vivo da minha pregação. A minha pregação serve para você, mas ela não serve para mim. Entenderam aí? Por isso que Jesus falou, hipócritas, vocês são hipócritas. E essa palavra aqui dentro da conotação assim, religiosa é como a falsidade mesmo. Vocês são falsos. Jesus fala assim, falsidade no meio religioso, né? Vocês têm alguma semelhança com isso hoje? Vamos pensando aí, vamos pensar aí na nossa vida, vamos pensar no que a gente está fazendo hoje, vamos pensar na religião hoje. Olha aqui o que Jesus fala aqui também embaixo. Eu vou ler aqui no 5. Para ficarem, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam suas franjas. Eu vou fazer uma breve explicação disso aqui, porque uma vez me perguntaram disso aqui. Filactérios eram caixas que os fariseus, eles colocavam, eram caixinhas de como é que chama? Couro. Era uma caixinha de couro que eles pregavam ou na testa ou pregavam no braço, e dentro dessas caixinhas tinham assim partes das leis. Então eles colocavam isso na testa ou no braço. Porque em Moisés, lá em Deuteronômio, Moisés falava assim, gente, guardam as leis na sua cabeça, guarda no seu coração, guarda no seu braço, guardam essas leis. Então eles levaram aquilo no sentido real da palavra e pegaram as leis e colocaram dentro dessas caixinhas de couro, e colocavam na testa e colocavam no braço. Mas não era nesse sentido que Moisés falou. Era para a gente guardar no coração, era para a gente guardar em toda a nossa vida as leis. E eles levaram isso para esse lado físico, né? Tem que ter as leis. E essas franjas aqui era como se fosse, como chama aqui? Rosário. Era como se fosse um rosário. Então eles tinham essas franjas porque eles iam contando as orações por essas franjas. O rosário não é meio que assim, você vai contando as orações e vai puxando. Então era como se fosse isso. Então eles colocavam as franjas longas para dar a impressão que era muita oração, de muita oração, de muita oração, mas na verdade aquilo era assim, era só para as pessoas verem. A questão do farisaísmo, e hoje a gente prestar atenção se nós não estamos vivendo isso, porque na época eles eram a elite. E quando Jesus veio, Jesus apontou eles como as pessoas hipócritas. E para as pessoas, para o restante das pessoas, eles eram os senhores da lei, os mestres da lei, tipo assim, um exemplo a ser seguido. E Jesus, não, eles são hipócritas. E se Jesus voltar hoje, será que ele vai se opor a quem? Quem será que... Não é para a gente pensar nisso aí? Porque os fariseus queriam fazer as coisas para os outros verem. Eles dizimavam e ficavam ali cantando, falando, eu dizimei quanto eu fiz dízimo de tudo, para os outros verem.
Então a gente tem que prestar atenção se a gente não está entrando numa religiosidade. Porque quando a gente quer fazer a oração melhor que a gente faz, que é para Deus, é aquela que a gente faz quieta dentro do quarto da gente. Não é aquela que a gente faz na igreja, no meio de um monte de gente, para todo mundo ver. Porque tem gente que ora para as pessoas verem. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com as manifestações do Espírito Santo que a gente vê na igreja. Porque o Espírito Santo, sabe como a gente vê quando a pessoa está mesmo com o Espírito Santo? Quando a gente observa o caráter da pessoa. O caráter da pessoa é que diz, porque movimento, sentimentalismo, alegria, pulo, falar em línguas, tudo isso qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer, às vezes a pessoa é movida pela emoção, começa a dançar, começa a pular, começa a fazer isso e aquilo, e às vezes ela não está vazia do Espírito Santo. Você conhece a pessoa se ela tem os dons do Espírito Santo, aqueles dons que fala em Gálatas, os dons do Espírito, você reconhece ele numa pessoa através do caráter dela. Se ela é uma pessoa mentirosa, se ela é uma pessoa que quer puxar o tapete, se ela é uma pessoa orgulhosa, tem dificuldade em perdoar, tem dificuldade em estar frequentando os cultos, ou quando frequentam os cultos, frequentam para sentar nos melhores lugares, para ser visto, para se chamar a atenção. Tem pessoas que querem honra para si, quer ser honrado. Deixa eu falar uma coisa. Quando o homem está te honrando, você pode ter certeza que Deus não está. Porque a gente tem que ter a honra de Deus, não dos homens. Os dois você nunca vai conseguir. A honra de Deus e honras dos homens. Porque Deus vê a gente de outra forma, não vê como o homem vê. E às vezes as pessoas querem a honra dos homens, quer que os homens, né, quer título das coisas, título de mestre, disso, querem se aparecer. Era o que os fariseus faziam, eles queriam se aparecer, mas neles existia o quê? Falta de caráter. Então, quando vocês quiserem examinar uma pessoa e ver se ela tem o Espírito Santo, veja o caráter dela, veja o andar dela, o agir dela fora da igreja. Como que ela é fora da igreja, como ela é dentro de casa com os filhos, como ela é dentro de casa com a esposa, como ela é dentro de casa com a Bíblia, com a palavra de Deus, qual é o agir dela dentro de casa, fora dos olhares dos membros da igreja. É assim que a gente vê se a pessoa tem o Espírito Santo ou não. Não é o tanto falar, não é tanta manifestação, não é tanto reteté que o pessoal procura por aí, não é tanta revelação, não é. É o caráter da pessoa que vai mostrar se ela tem realmente o Espírito Santo de Deus. É o caráter que vai entregar ela. Observa isso, amém, irmãos? E vamos para os ais. E aí, os ais é meio complicado aqui, né? Porque aí Jesus fala aí, o sermão aí vem mesmo, né? Porque ele vai aí realmente criticar o modo de vida dos fariseus, e os fariseus jogavam nas pessoas uma carga muito grande de leis e que dificultavam as pessoas a seguir as leis. E eles julgavam as pessoas como pecadores. Os pecadores que a Bíblia fala eram os judeus que não praticavam as leis. Os restantes eram os gentios, tá? Então vamos lá, olha. Várias advertências. Eu não vou ler seguidamente porque fica muito extenso, mas eu vou ler assim os pontos principais, tá? Várias advertências de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, né? São aí as pessoas que falam uma coisa e tá vivendo outra. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixai os que estão entrando. Então, assim, eles não entram, eles não conseguem entrar porque eles não conseguem ver a Cristo. Cristo não vive nele, não habita o Espírito Santo dele, na verdade, habita a carne, né? Não habita o Espírito Santo neles. E eles não deixam os outros, eles não entram e não deixam, impedem que os outros entram. Por quê? Enche as pessoas de lei que não existe, leis humanas que eles criam para as pessoas não conseguirem servir, e eles, com essa mania de dificultar, eles não permitiam que os outros entrassem também no reino dos céus. É como se fosse assim, eu estou indo para o inferno e eu vou levar todo mundo junto. É uma coisa meio que assim, é complicado. Você imagina, a pessoa fala assim, olha, o rei, fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixa os que estão entrando. Olha que pecado.
você não entra e não deixa os outros entrar. Misericórdia, se você quer ir para o inferno, vai sozinho então, né? Não é isso aí não, eu penso dessa forma, quer ir, então vai sozinho, deixa quem quer ir para o céu ir. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, ele fala em hipocrisia mesmo, né? Você sabe que no teatro romano, no teatro aí que eles faziam essas... porque a gente está aqui no governo romano e antes era o governo grego, né? Eles usavam aquelas máscaras que hoje fala de teatro, né? Uma dando sorriso, um sorrisinho, né? Os olhinhos para cima e a boca para cima, um sorriso, colocava assim na frente. E outra com os olhinhos para baixo, a boquinha para baixo, encenando que está triste. Então, ora era a pessoa estava feliz com aquela máscara, ora a pessoa estava triste com a máscara triste. Então, aquilo dentro falava como se fosse uma hipocrisia, porque era uma máscara, né? A pessoa podia estar com a máscara de quem estava sorrindo, mas ela por dentro estava chorando. E a pessoa que estava com a máscara de quem estava chorando, por dentro estava sorrindo. Então, aquilo era uma hipocrisia. E dentro da religião tornou isso aqui, ó, falsidade. A gente não sabe o que está por trás da máscara, entendeu? A pessoa pode estar falando uma coisa e vivendo outra. É bem isso aí. Olha, ai de vós, fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas e, por justificar, fazeis longas orações, por isso sofrerão prejuízo mais severo, porque eles entravam na casa das viúvas ou na casa das pessoas que pediam oração e cobravam pela oração. E deixa eu te falar, quanto mais longa a oração, mais cara a oração era, tá? Eles não estavam preocupados com as causas das viúvas, eles estavam preocupados em ter o dinheiro, eles esvaziavam os cofres ali, por isso que fala aqui, ó, devorais a casa da viúva. Isso é para todos, tá, gente? Tem alguma semelhança aí? Vocês conseguem ver alguma semelhança aí em devorar o que a gente tem? Quanto mais era a oração de 10, de 15, de 20 minutos, é mais cara, tá? Aí a pessoa cobrava-se mais, tá? Então vamos entendendo aí o que está acontecendo, né? Vamos trazer para o mundo de hoje. O que está acontecendo aí, né? Devorar a casa da viúva, né? Tosqueneadores de ovelhas. Cuidado aí, hein? Presta atenção. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra. Aí, nesse sentido aqui, tá um pouco assim, uma coisa redundante, mas tipo assim, eu faço qualquer coisa, eu vou para tudo quanto é lado, porque eles iam, tá? Os fariseus, eles eram zelosos em relação a isso. Eles iam atrás das pessoas mesmo para estar convertendo, para estar trazendo para perto deles, para estar trazendo para o judaísmo e principalmente para o partido dos fariseus, porque haviam vários partidos, havia os fariseus, zelotes, publicanos, os escribas. E eles traziam as pessoas, eles andavam mesmo atrás de pessoas, angariando pessoas para trazer para perto deles. Então aqui fala, olha, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodear mar e terra, tipo, eu vou por mar e vou por terra, para fazer um prosélito. Prosélito é uma pessoa convertida, para converter. Prosélito é uma pessoa convertida, nesse caso aqui, convertida ao judaísmo, porque eles estavam trazendo a pessoa para o judaísmo. Então eu vou correr mar e terra, para fazer um prosélito, para fazer um convertido. E, uma vez feito, uma vez que você converte, tornais filhos do inimigo 2 vezes mais do que vós. Por quê? Porque a doutrina que você vai passar para ele é a sua doutrina falsa, enganosa, cheia de hipocrisia. Então você está fazendo mais um hipócrita, porque você também está passando a sua doutrina errada para eles, a sua religiosidade, o seu andar conforme os outros veem. Eu quero que os outros me vejam assim. Você está formando uma pessoa, você está discipulando de forma errada uma pessoa, essa pessoa vai ser igual a você também. Vai agir dessa forma também, está fazendo mais uma pessoa errada. Então aí, ó, filho de um enfermo 2 vezes mais do que você. Ai de vós, guias de cego. E essa parte aqui é longa, então eu vou falar, que é melhor. Nesse versículo 16 e 18, ele fala do seguinte, que os fariseus, eles davam mais valor naquilo que estava sendo consagrado do que naquele que consagrava, porque quanto mais se levavam algo para ser consagrado, seja lá ouro, seja lá a mirra, qualquer coisa que fosse, entrava para o templo e de alguma forma eles tinham aí uma recompensa em relação a isso, vamos dizer assim, né? Aí tá mais ou menos o que acontece, né? Quanto mais coisa você leva para o altar, mais você enche aí os cofres, vamos dizer assim, né? Mais vem para a igreja, para a instituição, enfim. Então eles estavam colocando mais valor naquilo, porque era interessante para eles,
no que quem estava consagrando, era como que eles estavam colocando em segundo lugar quem estava consagrando, que é Deus, né, que é Jesus, e dando mais valor às coisas que estavam sendo consagradas. Então, quem que é maior? Quem está consagrando. As coisas consagradas é em segundo plano. Se elas vier, vem. Se elas não vier, não vem. O que importa é que existe ali alguém que está consagrando. Então, aí eles estavam dando esse valor. Então, ele fala, guias de cego, falsos mestres, falsas doutrinas. Esse versículo fala exatamente disso. Aí vamos lá para o 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, porque eles davam dízimo de tudo. Pensa uma pessoa que era preocupada em dar dízimo de tudo, eles davam dízimo. Eles estavam muito preocupados em dar dízimo, por quê? Quando eles iam lá dar dízimo, eles eram vistos. Concorda? Porque eles iam lá no templo, eles davam dízimo, davam dízimo daquilo, disso daqui. Tinha uns fariseus que davam dízimo e depois ia lá, tocava trombeta, eu dei dízimo de tudo, né? Me glorifico porque eu dou dízimo de tudo, aquela coisa, né? É para o homem ver, né? Aí fala aqui, ó. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, vocês devem dar o dízimo de tudo, é bom, sem omitir as outras, aquelas guias de cego, que coais o mosquito e engoli o camelo. Então, assim, eles davam o dízimo de tudo, mas eles negligenciavam o quê? O amor. Eles eram injustos, eles eram sem misericórdia. Então, eles negligenciavam. Não adianta você dar dízimo das coisas se você não tem misericórdia, você não tem fé, você não tem amor. Você negligencia essa parte espiritual que é tão importante na nossa vida, que é tão importante para Deus, que é tão importante na vida dos nossos irmãos. O dízimo é uma honra nossa, estar dizimando na igreja, estar levando para a casa do Senhor o nosso dízimo. Mas a gente não pode negligenciar as outras coisas que são mais importantes para Deus, porque as outras coisas é que mostram quem nós somos e que mostra o que está no nosso coração. Aí fala que guias de cego, porque coais o mosquito e engolis o camelo, porque os judeus e os fariseus, eles tinham costume, porque o mosquito, embora seja muito pequeno, ele era considerado um inseto impuro. Ele era considerado um inseto impuro, lá na lei de Moisés, tá? E trouxe para cá. Ele era considerado um animal. Então, se você tocasse no mosquito, ou então tocasse em algo que o mosquito encostasse, você era considerado impuro. Então, tudo que era assim líquido, eles tinham o costume de colocar um pano em cima, para não sentar mosquito. Para não sentar o mosquito. E quando eles fossem tomar esse líquido, eles também coavam, porque o medo de ter um mosquito, porque se eles tocassem no mosquito ou em algo que o mosquito tocasse, eles também eram considerados impuros. Então, eles não tocavam e não tocavam em nada que os mosquitos encostavam. Então, por medo de não se tornar impuro, eles coavam até. Eles pegavam um paninho e coavam. Se fosse um líquido, se fosse um vinho, qualquer coisa que fosse, que eles fossem beber, eles coavam. Então, Jesus fala assim, vocês estão coando um mosquito, mas vocês estão engolindo um camelo, que é assim, tá maior que um cavalo, né? Vocês estão preocupados com coisas secundárias, vocês estão coando um mosquitinho, mas está engolindo aí um camelo inteiro. Entende aí o que é isso aí? Né? A gente está preocupado com uma coisinha pequenininha, às vezes com cabelo, a gente está preocupado às vezes com coisas do homem, com leis do homem, com doutrina do homem. E a gente está engolindo, olha, coisa horrorosa que às vezes sai lá do altar. A gente está engolindo coisa grande aí que não devia estar engolindo. É isso que Jesus está falando aí, entendeu? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpai o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina, né? Cheio de roubo, vamos dizer assim, né? E intemperança, fariseus cego, fala de novo, limpa primeiro o interior do copo, para que também limpe primeiro o interior do copo, para que o exterior se ele ficasse. Isso está bem claro, né? A pessoa está mais preocupada com o exterior
como eu falei, né? Quando você visse um fariseu andando, você reconhecia que aquele lá, ali vai um fariseu, por causa das suas roupas, por causa daquela caixinha que eles carregavam na cabeça, por causa daquelas tranças que eles tinham que ser longas e longas e longas para mostrar que eles orava nada. Era só para mostrar. Então, aqui fala, né? Eles têm preocupação em limpar o exterior do copo. O exterior do copo, eles tinham preocupação de limpar, mas não limpava o que estava dentro, que era o principal. O prato por fora limpava, mas não limpava o que estava dentro, ficava cheio de resíduo. Olha o perigo aí, né? A gente está muito preocupado com o exterior, com o que os outros estão vendo, e por dentro da gente, às vezes está tudo sujo, né? Às vezes a pessoa está muito preocupada se a pessoa... Eu vou dar um exemplo aqui bem bruto, tá? Assim, bem... A pessoa está preocupada que uma pessoa tem uma tatuagem na pele. Eu não estou fazendo apologia, tá? Cada um tem a sua posição em relação a isso. Mas a pessoa está preocupada porque a pessoa tem uma tatuagem, aquela outra de terno, gravata, tudo arrumadinho, mas está todo sujo por dentro. E às vezes aquele que tem a tatuagem tem um coração mais puro. Tem coração puro, tem um coração limpo, tem um coração dedicado, tem um coração que ama o Senhor. Então, que critério é esse de avaliação? Você vai avaliar só o que está por fora? Aqui está falando que o copo está limpo por fora, mas está sujo por dentro. Não adianta nada. Como é que você vai usar um copo sujo por dentro? Está limpo por fora, você tem que limpar o que está dentro. Então, limpe por dentro, né? Reveja seus conceitos por dentro. O interessante não é a limpeza externa. A gente tem que estar limpo por dentro, porque quando a gente está limpo por dentro, automaticamente o nosso exterior vai resplandecer Cristo. Quando você limpa a sua alma dessas coisas mundanas, desse monte de coisas que falam que é certo e que a gente não sabe se é isso mesmo, porque tem muita coisa do homem já, porque da mesma forma que o judaísmo, hoje eu estou falando, hein? Hoje eu estou, aguenta, hein? Da mesma forma que o judaísmo teve bastante leis que foram colocadas dentro da lei de Moisés, que não estavam na lei de Moisés, mas foram colocar. Hoje a gente enfrenta isso dentro do nosso meio. Muitas coisas falam, mas que não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Tipo assim, é igual fala aqui, depois vocês vão ver o 23, vão ver que eles colocam cargos nas costas dos outros. Colocam cargos, falam coisas que não estão na Bíblia, nas nossas costas, pesa na gente, a gente fica com medo. E não está na Bíblia, é lei humana, é criação humana. Eu vou dar um exemplo para você. Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia. Sabe onde que está isso? Está no Alcorão, o livro lá dos muçulmanos. E a gente fala isso com frequência, não fala aí? Fala, a gente fala, eu ouço isso. Tem coisa que eu ouço assim, eu ouço falar, tipo assim, coisa... o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu olho até assim, oi? Fico pensando, o que você falou? A raiz, o dinheiro não é a raiz de todos os males. A prosperidade não é uma coisa errada. A prosperidade é coisa de Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todo. Então completa esse versículo, fala ele certo, não fala a parte que é só interessante para você. Porque aí você vai estar induzindo, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você falar isso quando você está ministrando dízimo e oferta, você está colocando a pessoa, tipo assim, se desprenda do dinheiro, me dá tudo, porque isso aí é a raiz de todos os males. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que é o amor a Ele. Por quê? Porque se você está amando o dinheiro, você está colocando ele em primeiro lugar no seu coração, e Deus não vai dividir o seu coração com dinheiro nenhum, com altar nenhum. O altar tem que ser só de Deus. Entende aí, irmãos? Tem coisas que estão... O cair é do homem, levantar é de Deus. Eu já ouvi isso. Eu acho que todo mundo já ouviram. Não está na Bíblia isso. Qualquer dia eu vou fazer um programa, eu vou fazer um programa desse aqui e vou colocar aí tudo assim que a gente ouve nos púlpitos, ouve dentro do meio evangélico, a gente até reproduz, mas não está na Bíblia. É coisa aqui do homem. E a gente tem que prestar atenção nisso aí, viu? Tem que tomar cuidado, porque não está na Bíblia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, porque por fora são belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos. Esses sepulcros são sepulcros mesmo, né? Caiado porque eles tinham o costume de colocar pó por cima do sepulcro. Não sei porquê, coisa lá o costume deles mesmo, né? Colocar, passar pó assim por cima. Pó, não é pó não.
Como é que chama aquele líquido, aquele pó branco? Cal, exatamente. Ai, ainda bem, é isso aí. Sepulcros caiados é porque eles passavam essa camada de cal por cima do sepulcro para ficar tudo clarinho, entendeu? Aí era um costume deles da época, e hoje não se faz mais isso, né? Mas se vocês olharem os sepulcros hoje, muitos são uma verdadeira obra de arte, né? São lindos, tem o granizo, foto. Mas o que tem dentro? São ossos. Não tem mais nada ali dentro, são ossos. Aqui ele está comparando, vocês são igual eles. Vocês são lindos por fora, mas é maravilhoso, perfeito. Mas dentro de vocês, aqui, ó, cheio de ossos mortos, de toda a imundícia. Imundícia quer dizer assim, coisa podre mesmo, toda a imundícia. É assim que Jesus via os fariseus, a elite da época, tá? Assim também, posteriormente, pareceis justos aos homens, que os homens achavam que eles eram justos. Lembra que eu falei que as pessoas achavam que eles eram um padrão de religiosidade, padrão a ser seguido, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. Que dó, gente, que dó desse povo que acreditava também no fariseus, que dó desse pessoal que seguia, que tentava seguir, que não conseguia, e por eles eram julgados como pecadores. Cuidado para a gente não estar sendo um desses. Entendeu? Cuidado para a gente não estar sendo aí levado por pessoas que estão cegas. E no final, eu não vou ler para estar ficando extenso, então no final aqui, ó, Jesus fala assim: assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpente, raça de víboras. Olha, Jesus não poupa não. Raça de víboras, como escapares da condenação do inferno? Olha aí que Jesus fala, hein? Como você vai escapar da condenação do inferno? Em verdade vos digo, eu estou aqui no 36, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Vê o que aconteceu aí? 70 anos depois, o Império Romano foi lá, ó, acabou com Jerusalém tudo, devastou toda Jerusalém, invadiu que o templo não sobrou nada, sobrou lá o Muro das Lamentações, que está lá até hoje, que eles estão esperando. Aí que vem, ó, o juiz de Deus vai vir. E aqui, amados irmãos, a gente está vendo aí a hipocrisia. E eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa. Tomem cuidado com tudo que vocês ouvem, tudo que coloquem na sua cabeça. Veja se isso é escriturístico, veja se isso está na Bíblia. Vocês têm inteligência para isso, Deus dá inteligência para isso, para a gente entrar na Bíblia. Procura. Ah, está na Bíblia. Aonde? Me passa o versículo que eu vou ver. Cobra! Porque está falando, tá bom, eu não estou falando que não está, mas eu quero olhar no versículo e eu quero ver em que contexto isso está, porque as pessoas pegam um versículo fora do contexto e meia verdade se torna uma mentira inteira. Então a gente tem que prestar atenção para a gente não estar caindo nessa. Eu não estou apontando o dedo, mas eu estou alertando nós e todos, tá? Todos, porque às vezes a gente está lá em cima fazendo coisa e não está percebendo que está levando as pessoas ao engano e está fazendo coisa errada. Dá tempo de corrigir, dá tempo de consertar em nome de Jesus, porque Jesus está voltando e Jesus vai vir, ó, vai para condenar, vai para salvar e condenar. Não tem mais, não. Jesus vai vir como advogado. Hoje ele é o nosso juiz, mas hoje é o nosso advogado, mas ele vai voltar como juiz. E aí não tem mais tempo, amados. Que essa palavra fique no coração de vocês, que vocês entendam isso, busquem isso aqui, porque era a elite da religião. Hoje a gente tem uma elite aí. A gente tem uma elite aí. Quando Jesus voltou, apontou, vocês são tudo hipócritas. Era como assim, lava a boca para falar do meu nome. Quem será que Jesus vai apontar que é dessa forma, hein? Quem será? Tem muita gente enriquecendo com o evangelho. Não tem, não? Tem muita gente cantando aí louvores estão enriquecendo. Vamos prestar atenção nisso tudo? Isso tudo é de Deus? É para Deus ou é para o homem? Ou é para glorificar? Para massagear o ego do homem? Tem gente que gosta de ser massageado. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir, não para ficar sendo servido. Deus nos chamou para a gente servir. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês.
que a semana seja uma semana proveitosa em nome de Jesus, que Jesus venha acampar seus anjos em suas casas, que venha fazer uma morada, que venham aí dar muito ânimo, sabedoria, estratégia, conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, porque na Bíblia fala, conheceis a verdade e ela vos libertará, está na Bíblia, viu, irmãos? Amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.